Pessoal do Café com Leitura e você, vamos agora à parte final do capítulo número 4 do livro O Poder da Presença. Isso foi há mais de 30 anos e somente agora percebo que minha vida poderia ter tomado um rumo bastante diferente. Abandonei o mundo da física totalmente desmoralizada. Nunca me fixei numa carreira, embora saiba que possuo talento para tal. Quando nos sentimos impostores, não atribuímos nossas realizações a algo interior e constante, como talento ou habilidade. Em vez disso, atribuímos a algo além do nosso controle, como a sorte. Em vez de reconhecermos nosso sucesso, distanciamo-nos dele. Negamos a nós mesmos exatamente o apoio do qual necessitamos para prosperar. A história de Helena é um lembrete comovente de quão vulneráveis ficamos quando nos tornamos vítimas da experiência do impostor. Duvidando do próprio valor, ela prontamente internalizava as vozes daqueles que duvidavam dela. Pesquisas identificaram muitos dos comportamentos autoderrotistas nos impostores. Por exemplo, eles esperam se dar mal em provas, mesmo com um histórico de bom desempenho, e superestimam o número de erros cometidos quando concluem uma avaliação. Esses comportamentos reforçam a ideia de que não somos tão exímios, tão inteligentes, tão talentosos ou capazes como o mundo pensa que somos. Fazem com que nos critiquemos implacavelmente, percamos tempo, soframos bloqueio nos piores momentos possíveis. Paremos de lutar, assegurando assim praticamente que nos daremos mal justo naquilo que fazemos de melhor e de que mais gostamos. Em sua forma mais extrema, a síndrome do impostor pode se tornar um caminho autopavimentado para o fracasso. Os professores de Helena falharam com ela. Eles alimentaram seus piores temores sobre si em vez de estimular os seus pontos fortes. Inevitavelmente, existem pessoas por aí que nos negarão sua aprovação, afirmarão sua superioridade em relação a nós e até tentarão nos diminuir ativamente, e temos de nos proteger dessas vozes negativas. Mas com frequência projetamos críticas e julgamentos onde não existem, o que também pode prejudicar nosso desempenho. Enquanto nos preocupamos com o que imaginamos que outras pessoas estão pensando, não ouvimos quando elas expõem o que realmente pensam. E se não conseguimos dar ouvidos a ela, não conseguiremos reagir com eficácia. A experiência do impostor nos impede de reagir no momento, impede-nos de reagir ao mundo como ele realmente é. Pelo contrário, ficamos hipervigilantes atrás de pistas de que estamos prestes a ser desmascarados. Examinamos a dinâmica de todas as situações sociais, lutando para decifrar como as pessoas nos veem e nos julgam, depois tentamos adaptar nosso comportamento de forma correspondente. Com tudo isso ocorrendo, por acaso é surpresa que não estejamos mais conectados com o que pensamos, valorizamos ou sentimos? Pesquisas mostram que em situações de alta pressão, quando nos perturbamos com pensamentos sobre os possíveis resultados de nosso desempenho, nossas habilidades ficam visivelmente reduzidas. Quando nos monitoramos de forma explícita, segundo após segundo, qualquer tarefa que requeira memória e atenção concentrada será prejudicada. Não temos capacidade intelectual suficiente para atingir nosso melhor desempenho e, ao mesmo tempo, criticá-lo. Em vez disso, somos arrebatados por um circuito maligno de tentar prever, interpretar e reinterpretar como as pessoas estão nos julgando, o que nos impede de observar e interpretar o que realmente está acontecendo. Essa dinâmica, que os psicólogos denominam automonitoramento, é bem mais forte em pessoas que sofrem de temores de impostor. Ela nos retira de nós mesmos, obstrui nossa presença.
Temores de que seremos desmascarados como fraudes podem nos derrotar mesmo antes de começarmos qualquer coisa. Jessica Collett, professora de Sociologia da Universidade de Notre Dame, interessou-se em estudar os efeitos da síndrome do impostor nas ambições profissionais e acadêmicas. Em especial, ela e a sua colaboradora Jade Avelis quiseram saber se os temores de impostor eram uma causa da redução das ambições profissionais. Elas pesquisaram uma trajetória de centenas de doutorandos, a maioria em campos científicos, investigando se haviam mudado seus objetivos de se tornar pesquisadores e professores titulares para cargos menos competitivos na área de ensino ou administrativa. Vimos que os impostores estão superrepresentados no grupo que cogitava seriamente em mudar e entre aqueles que de fato mudaram, disse Collett. Eu mesma fui uma impostora. Além de estudar a síndrome do impostor, eu a vivenciei. E não apenas a vivenciei, mas a habitei. Era uma casinha onde eu morava. Claro que ninguém mais sabia que eu estava ali. Era meu segredo. Quase sempre é. É assim que a síndrome do impostor adquire tamanho domínio. Ela o induz a ficar calado. Se você não conta a ninguém sobre os seus sentimentos, as pessoas ficam menos propensas a pensar: talvez ela realmente não mereça estar aqui. Você não vai ficar dando ideias para ela, certo? Em minha palestra no TED em 2012, eu contei uma história sobre minhas experiências como impostora. Após a lesão cerebral, por várias vezes, tentei voltar à faculdade, apenas para sair logo em seguida, porque não conseguia processar as informações. Não há sensação pior do que perder parte da sua identidade. Você pode perder qualquer outra coisa e continuar sentindo parte de seu antigo poder. Mas eu perdera minha capacidade de pensar, uma parte bem importante de mim, e me sentia totalmente impotente. Eu reagi, devagar, e por fim consegui concluir a faculdade e persuadir alguém a me aceitar como estudante de pós-graduação em Princeton. Mas por anos fui assolada pelos temores de impostor. Cada realização aumentava ainda mais meu medo, enquanto a mínima falha confirmava minha crença de que eu estava desolada, deslocada. Eu não deveria estar aqui. Era uma frase que passava repetidamente pela minha cabeça. Durante o primeiro ano, na pós-graduação, todo aluno de doutorado no departamento de psicologia deveria ministrar uma palestra de 20 minutos a um grupo de umas 20 pessoas. Na noite anterior à palestra, eu estava tão dominado pelo medo que informei a minha orientadora que iria abandonar o curso, só para não ter de dar a palestra. Não, você não vai abandonar, disse ela. Você vai fazer sua palestra. E continue agindo assim, ainda que precise fingir, até surgir o momento em que você vai perceber que é capaz. Minha palestra no dia seguinte não foi exatamente um sucesso. Acho que não movi nenhuma parte do meu corpo a não ser a boca. Sentia que ia ter um branco a qualquer momento. E o que eu mais desejava era que aquilo terminasse. No final, quando alguém levantou a mão para fazer uma pergunta, achei que fosse desmaiar. Mas sobrevivi. E parece que meu público não achou a palestra tão ruim quanto eu imaginara. Então continuei a dar palestras. Praticamente todas que fui convidada a fazer. Cheguei a convidar a mim mesma a ministrar palestras. Tudo para conseguir mais prática. Foi necessário certo tempo, mas depois da pós-graduação em Princeton, de 1 ano lecionando psicologia, de 2 anos lecionando na Kellogg School of Management na Northwestern e de 1 ano na Harvard, um lugar onde ninguém como eu definitivamente não deveria estar, vi que a minha orientadora estava certa. Percebi que eu era capaz. Eis como esse momento chegou. Uma aluna minha em Harvard
uma mulher que mal proferia uma palavra durante todo o semestre, veio ao meu gabinete antes da aula final. Eu havia lhe mandado um bilhete informando que ela ainda não tinha participado de nada e que aquela era a sua última chance. Ela parou na minha frente, numa postura totalmente derrotada, e após um longo silêncio, enfim disse: "Eu não deveria estar aqui." E quase chorou ao dizer isso. Contou-me sobre seu histórico. Tinha vindo de uma cidade pequena, não era de família abastada. Sentia-se uma forasteira e achava que a sua aprovação fora um erro do processo de admissão. Ela se parecia com o que eu fui no passado. E naquele momento me ocorreu: eu deixei de me sentir assim. Não sou uma farsante. Não serei desmascarada. Mas eu só percebi que aqueles velhos sentimentos ruins haviam ido embora depois de ouvir as palavras da minha aluna. Meu pensamento seguinte foi: ela tampouco é uma impostora. Ela merece estar aqui. Quando dei a palestra no TED, jamais teria adivinhado que a minha história sobre a síndrome do impostor repercutiria em tantos ouvintes. Na verdade, quase a omiti totalmente da palestra, achando que estava muito distante do tema principal e que era pessoal demais. Assim que desci do palco, no entanto, vários desconhecidos se aproximaram e me abraçaram, a maioria com lágrimas nos olhos. De uma forma ou de outra, todos disseram a mesma coisa: "Senti como se você estivesse contando a minha história." Um homem bem trajado, provavelmente de 50 e poucos anos, disse: "Sou um empresário bem-sucedido, de acordo com os padrões convencionais, e sei que você jamais perceberá ao olhar para mim, mas me sinto um impostor todos os dias quando entro no meu escritório." Eu não poderia ter imaginado que ouviria as mesmas palavras de milhares de outras pessoas, em e-mails que recebo até hoje, todas contando uma história sobre se sentir um farsante. Minha formação me tornou uma pesquisadora de preconceitos. Minha dissertação em psicologia social abordou como os estereótipos prognosticam padrões singulares de discriminação. Sempre me preocupei com as pessoas que se sentem marginalizadas. Como podemos melhorar as coisas para elas? O preconceito, infelizmente, não desaparecerá da noite para o dia. Esse não é um pretexto para ignorar o problema. É claro, mas não iremos eliminá-lo amanhã. Leciono pesquisa psicológica sobre machismo e racismo, mas tenho poucas novidades para compartilhar a respeito de soluções. Continuo estudando ativamente as origens e os efeitos do preconceito, mas agora mais da metade das minhas pesquisas se concentra na identificação de mini-intervenções cientificamente fundamentadas, coisas que as pessoas podem fazer para se saírem bem, mesmo enfrentando julgamentos negativos e preconceitos, inclusive quando os julgamentos negativos e preconceitos vêm de si mesmas. Podemos romper com nossos eus impostores? Passei grande parte da minha vida convencida de que estou deslocada, sou sortuda ou uma fraude. Nunca jamais me ocorreu que outras pessoas se sentissem assim. Chris, uma executiva bem-sucedida de 40 anos, em 2011, a musicista e escritora Amanda Palmer, que também é esposa de Neil Gaiman, proferiu um discurso para os formandos do New England Institute of Art, em Brookline, Massachusetts. Ela falou sobre a polícia da fraude. Recordou Neil e de como temia que os fiscais da fraude aparecessem. E pediu que as pessoas que levantassem as mãos, caso também temesse os fiscais da fraude. Olhei ao redor para todas aquelas mãos levantadas, talvez umas 1000, e pensei: ai meu Deus, todo mundo. Quando analiso as pesquisas e converso com pessoas como Pauline e Neil, que vivenciaram os mesmos temores, vejo a característica da síndrome do impostor que se destaca nas demais. Ela faz com que nos sintamos solitários na experiência,
E mesmo ao sabermos que outras pessoas têm temores semelhantes, não nos animamos. Pelo contrário, dizemos: ótimo, só que seu medo é infundado, enquanto eu sou mesmo uma fraude. Paulina enxergava o fato de não ter vindo de uma família ilustre e a ausência de cartas de recomendação entusiasmadas como provas de seu desmerecimento. Enquanto isso, para ela, os temores de impostor dos outros eram distorções. Em sua cabeça, Neu não tinha o tipo de experiência literária certa, nem sequer havia cursado uma faculdade. Mas os graduados pelo NEA eram estudantes de grande talento que haviam mostrado sua capacidade. Assim, se a maioria de nós anda por aí se sentindo um impostor, como é possível que nenhum de nós saiba disso? É porque temos vergonha e medo de conversar a respeito. Helena, que abandonou sua carreira de cientista, apesar do PhD em física numa das universidades mais concorridas do mundo, escreveu: ninguém, nem mesmo meu marido, entende a dolorosa perda que vivenciei durante a faculdade, passando de uma aluna destacada a fracasso. Se todos soubéssemos quantas pessoas se sentem impostoras, teríamos de concluir que, primeiro, somos todos impostores e não sabemos o que estamos fazendo. Ou, 2, nossas autoavaliações estão equivocadas. Emocionalmente, carregar esses temores secretos, achando que ninguém mais sente o mesmo, apenas nos oprime ainda mais. Sentir-se isolado é para a maioria de nós pior do que sentir-se molestado. Na verdade, sentir-se isolado ativa as mesmas regiões do cérebro que a dor física. Dado que todos parecem sentir o mesmo, haverá esperança de que alguém consiga escapar inteiramente das regras dos temores de impostor? Neo disse que sim. Ele lembra o momento em que parou de alimentar a fantasia do homem com a prancheta batendo à sua porta. Foi quando ganhou a medalha Newbery. Perguntei, ou alguma das outras distinções que lhe foram concedidas. Não, respondeu ele e me contou isso. Meu amigo, Gene Wolfe, realmente me ajudou. Eu estava escrevendo um livro chamado Deuses Americanos. Era um grande livro de síndrome do impostor, porque era um inglês querendo escrever aquele livro imenso sobre os Estados Unidos e falar sobre deuses, religiões e formas de enxergar o mundo. Depois de 18 meses, terminei a obra e fiquei muito satisfeito. Aí fui correndo até Gene e disse: lembre-se de que aquele era meu terceiro ou quarto romance. Terminei a versão preliminar do meu livro Deuses Americanos e acho que descobri como escrever um romance. Gene olhou para mim com infinita compaixão e sabedoria nos olhos e disse: Neo, você nunca descobre como se escreve um romance. Você apenas aprende como escrever o romance no qual está trabalhando no momento. Você nunca descobre como se escreve um romance. Você apenas aprende como escrever o romance no qual está trabalhando no momento. Talvez essa seja uma verdade crucial sobre a síndrome do impostor. A maioria de nós provavelmente vai se livrar por completo dos temores de ser uma fraude. Nós simplesmente os enfrentaremos à medida que surgirem um por um. Assim como não posso prometer que aprender sobre presença lhe proporcionará uma vida mestre zen, uma vida de mestre zen no eterno agora, também não posso dizer que você em breve se livrará para sempre de suas ansiedades de impostor. Situações novas podem atiçar velhos temores. Sensações futuras de inadequação podem desrespeitar ansiedades há muito esquecidas. Mas quanto mais conscientes estivermos de nossas ansiedades, mais falaremos a respeito delas. E quanto mais perspicazes formos sobre seu funcionamento, mais fácil será nos livrar delas na próxima vez que fugirem. Esse é um jogo que podemos vencer. Ok, pessoal, terminamos finalmente o capítulo de número 4. Peço a você que está me ouvindo e ainda não é inscrita nesse canal, por favor, se inscreva agora, clica no sininho para você ser notificado toda vez que a gente subir um novo vídeo e te vejo daqui a pouco no princípio
do capítulo número 5. Até lá!